pessoal, tudo bom? Boa noite a todo mundo que está aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir? Dá aquele ok aqui embaixo para eu poder ver se vocês estão ouvindo direitinho. Lembrando que hoje é o tema de livros na escola. Vocês pediram esse tema, então estou trazendo esse tema que vocês pediram, tá bom? Estão conseguindo me ouvir? Podem me dar um okzinho aqui embaixo, por favor? Dá aquele ok, aquele joinha. A Renata falou que já estava aguardando. Obrigada, Renata. Boa noite para você. Boa noite a quem está entrando agora também. Só manda um oi para mim, só para eu ter certeza de que vocês estão me ouvindo bem, que o áudio está chegando, tudo direitinho, para eu poder já começar logo os sinais. Olha, nós temos cerca de 25 sinais hoje, né? Isso, 25 sinais hoje. E eu vou deixar gravado aqui no YouTube para quem quiser, tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, só procurar aqui no canal. Vamos lá. Todos estão me ouvindo? Posso começar? Deixa eu aguardar aqui o pessoal entrar rapidinho. Vamos lá. Tem gente online. Me deem um oi, please, por favor. Será que é minha internet? Não, senão minha internet não seria tão ruim. Posso começar, pessoal? O pessoal tá entrando direitinho? Quantas pessoas? Pessoal, pode me dar um oi aqui embaixo, por favorzinho. Para eu saber que vocês estão me ouvindo, por favor. Manda um oi aí. Por favor. Esperando só. Oi, boa noite, tudo bom? Obrigada por ter respondido. Manda lá o pessoal no Instagram entrar aqui agora. Gente, hoje vai ser bem rápido, tá? Relaxa que não vai ser 50 minutos não. Tem menos sinais que da última vez. Si já entrou. Si, Renata. Faltando gente. Posso começar? Show! Obrigada, Renata. Boa noite. Eu posso começar então? Vocês acham que eu posso começar? Aí quem for chegando, chega? Ou vocês querem esperar? Me respondam aí. Hoje a gente mudou um pouquinho o cenário, troquei de parede. Mas eu achei essa parede um pouco mais clean, apesar que eu tenho que pintar ela. Não tem problema não. Tiago, Renata pode começar, então vou começar. Simone pode começar. Então tá, beleza. Vou começar aqui, quem for entrando, gente, manda aquela mensagem lá no WhatsApp. Pô, gente, tá começando agora ao vivo uma live de Libras, gratuitamente no YouTube, tá? Podem mandar o link da live aqui, que eu vou recapitular tudo. Eu sempre gosto de recapitular, tá, pessoal? Faz parte da minha didática. Eu gosto sempre de cada passo que eu ensinar, recapitular. Então, não tem problema se a pessoa entrar depois. Então, mandem aqui esse link, por favor. Mandem no WhatsApp, mandem com seus amigos. Aquela pessoa, professor, pedagogo, não sei, diretor de escola. Aquela pessoa que você sabe que quer aprender mais de Libras. Manda esse link e chama pra live, gente. Chama pra live, porque eu vou começar agora, tá? Vamos lá, então. Primeiro sinal que eu gostaria de ensinar é o sinal de instituição ou de instituto. Afinal, nós somos educados a estudarmos em algum lugar, alguma instituição. Sinal de instituição, instituto, você vai pôr a palma da mão aberta. Ela vai ficar com a palma para baixo, ok? Você vai vir com o sinal do I. Lembram do I? Quem não sabe o I, tem vídeo aqui embaixo, aqui no canal tem vídeo sobre o alfabeto. Procura lá. Então, ó,
palma aberta, é o sinal do I. E você vai fazer esse movimento. Vamos levar o movimento para cima. Instituição. Ou instituto. Tá? Como se estivesse fazendo uma sombrinha aqui pro I. Todo mundo entendeu? Deixa eu só colocar aqui, pessoal, porque eu tô com uma colinha. É muito sinal para eu lembrar. Vamos lá, ó. Instituição, instituto. E à medida que vocês tiverem dúvidas, podem ir colocando aqui embaixo, não tem problema, ok? Vamos lá? Instituição, instituto. Próxima instituição. O que você pensa quando você pensa em estudar? O primeiro local que vem na sua cabeça? Escola. Então, qual é o sinal de escola? Você vai fazer casa. Oi, Elaine, tudo bem? Não sei se é Elaine ou se é Esther, mas tudo bem. Sejam bem-vindas. Olha só, o sinal de casa. Lembra do sinal de casa? Ó, você vai abrir a sua mão e deixar ela tipo assim, bem côncavo, tá vendo? E vai encostar uma na outra, casa, tá? Você vai fazer sinal de casa e esse sinal aqui que é de estudar. Casa do estudo, é escola. Casa é estudo. Estudo, ó, palma aberta, dedos juntinhos, pra cima, uma sobre a outra e ó, bate. Estudo, estudo. Ok? Então, escola, casa, estudo. Casa, estudo. Tá bom? Então, ó, hoje, você já sabe o sinal de hoje, eu já ensinei lá no Instagram, ó. Hoje, escola. Hoje eu vou pra escola. Ok? E depois de escola, mas eu já acabei a escola, ou então algumas pessoas, eu tenho curso de inglês, curso de desenho industrial, curso de mecânica. Qual o sinal de curso? Uma outra instituição. Sinal de curso, você vai fazer sobre o dorso da sua mão, o C, tá? Pra cima, pra frente, pra trás. Curso. Curso. Tá? Sinal de curso. Hoje eu vou pro curso. Tenho escola e tenho curso. Tá? Mas eu já acabei a escola, o curso também, e agora eu passei para a faculdade. Sinal de faculdade. Tranquilo, bem tranquilo. Vocês vão fazer o F. Lembra como é que é o F? Novamente, se você não lembra as letras, corre aqui no canal. Tem um vídeo chamado Como Dizer Seu Nome em Libras. Nesse vídeo eu ensino o alfabeto, tá? Para quem ainda não foi lá ver. Mas não tem problema, vou aqui dar uma palhinha. Olha o F. A palma aberta, os dedos também, e você vai abaixar o indicador. E colocar o polegar encostado a ele. F. Olha como vai ficar. F. F. Ok? Você vai fazer o F de faculdade e vai balançar como se estivesse dando um tchauzinho. Faculdade. Faculdade. Ok? E, por exemplo, você é uma pessoa como eu, que já acabou a escola, já acabou o curso, já acabou a faculdade e agora está na pós. É um novo nível. Pós. Ó, você vai fazer o sinal de P, ó. P. Lembra do P? No dorso da mão, você vai puxar pra cima em S. Então, ó, tá em P, termina em S. PS. Pós. Pós. Tá ok? Ó, pós. Estou fazendo em diversos ângulos só pra vocês saberem. Pós. Então, devagarzinho, ó. PS. Pós. Tá? Isso aqui, mas tem a pós-graduação, stricto sensu, lato sensu. Pós. Tá tudo pós, tá? Porém, né, para quem é mais novinho assim, não sabe muito, mas dentro da pós-graduação, além da pós que você vê nos cursos, na pós do stricto sensu você tem a diferença entre mestrado e doutorado. Então você tem a pós, que é pós-graduação, que a gente chama de lato sensu, e tem a pós, que é mestrado e doutorado. Estou fazendo essas informações para vocês porque a maior parte da população não sabe que tem essa diferença para a população pós e pós. E tem diferença, tá? Então, tem a pós, tem o mestrado e doutorado. Também são tipos de pós. Como que eu vou fazer mestrado e doutorado? Lembra desse movimento P e S? Você vai fazer o mesmo movimento. A diferença é que no mestrado você vai fazer em M, ó, mestrado. Ó, mestrado. Mestrado. Ok? Mestrado.
E o doutorado? Doutorado você fazer o D e o R, porque a pessoa vai ser doutora. Doutor é quem tem doutorado, ok? Então, ó, doutor, doutorado, ok? Todo mundo tá entendendo até aqui? Doutorado. Vamos recapitular essa parte então, tá? Pra gente poder seguir? Instituição ou instituto. Ó, o I e a mão aberta com a palma para baixo por cima. Instituição. 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 Ok? Escola faz o sinal de casa e o sinal de estudo. Escola. Escola. Tá bom? Curso. É o C no dorso da mão fazendo o movimento para frente e para trás. Curso. Curso. Faculdade. O F dando tchauzinho. Faculdade. Pós. O P no dorso da mão e fecha em S. Pós. 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 Pós o quê? Pós-graduação. Ok? Mestrado, doutorado, que também são tipos de pós-graduação. Você vai fazer o M no dorso para cima. Mesmo movimento. Mestrado. Ok? De novo? Mestrado. Doutorado é o mesmo movimento, mas vai trocar para o D e para o R. Doutorado. 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 Tá ok? Todo mundo entendeu até aqui? Se você entendeu até aqui, dá aquele ok. Tá aparecendo aqui na tela de vocês o meu Instagram, segue lá. Tô sempre tentando trazer dicas novas, tá? Pra vocês. Não se esqueçam também, por favor, do que? Se inscrever no canal, ativar o sininho. Ai, por favor, pelo amor que vocês têm a Deus, ao mundo, não sei. Por favor, curtam esse vídeo por mim, entendeu? No coração, vocês sabem, no coração, do fundo de lá do coração. Curtam esse vídeo, curtam e compartilhem. Tá? Para mais pessoas saberem a Libras. Gente, a Libras é a segunda língua oficial do Brasil. Era para todo mundo saber, sabe? Então vamos divulgar, coisa boa tem que divulgar, né? Chega essas notícias ruins, de doença, de coronavírus, deixa pra lá. Vamos divulgar coisa boa. Tô vendo aqui que todo mundo entendeu, ok. Vou continuar. Então nós falamos sobre as instituições. E o que vem dentro das instituições? Eu acho que deu uma travada aí, calma aí. Travou, vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Voltamos. Normal, problemas técnicos, gente, acontece nas melhores famílias, nos melhores youtubers, né? Vamos lá? Então, falamos sobre as instituições. E dentro das instituições, o que tem? Quais são os profissionais que tem? Profissionais, olha, você vai abrir a sua mão, colocar os dedos juntinhos e uma vai passar pela outra, profissional. Quais são os profissionais dentro das instituições educativas, né? Profissional. Lembrando que esse sinal é sinal de profissional, profissão, ok? Então, ó, profissionais. Quais são os profissionais? Vocês sabem? Vamos colocando aqui embaixo. Quais profissionais que tem dentro da escola, da faculdade? Pensa aí, dentro dos cursos, da pós. Quais são os funcionários? Então vamos lá. O primeiro funcionário que a gente pensa quando fala em educação são quem? Os nossos heróis, os professores. Então vamos lá. Sinal de professor. É o primeiro que eu sei que vocês vão colocar aqui. Façam um P. Olha, lembra do sinal do P? Faça o sinal do P. Vocês vão fazer do lado oposto para o lado que vocês estão fazendo. Professor. Professor. Ok? Professor. Então, a primeira coisa que quando você pensa em educação é professor. Ok? Professor. Além do professor, o corpo de escola, a faculdade, precisa de um pedagogo, orientador pedagógico, enfim, alguém formado em pedagogia. Sinal de pedagogia, pedagogo também, você vai fazer o P,
aqui no dorso do braço, ok? P de um lado para o outro. Pedagogia. Ou pedagogo, tá? Pessoa pedagogo. Pedagogia. Então, professor, pedagogo. Ok? Outro profissional que é bastante importante na questão da gestão escolar, da administração da escola, é o diretor. Diretor. Mão em D, configuração em D para baixo. Diretor. Ok? Então, professor, pedagogo, diretor. Mas na faculdade, o diretor, tem um diretor, né? Tem os diretores, mas tem um master, que é o reitor. É o reitor. Ok? Ó, sinal de joinha, joinha, sinal de joinha, a palma para baixo, para cima, dá aquele empurrãozinho para cima, ó, reitor. Reitor. Ok? Então vamos lá. Nas profissões. Ah, também temos os secretários, né? Secretários na escola, nas faculdades. Sinal de secretaria ou de secretário é a mão aberta, palma para cima. Você vai fazer essa configuração de mãos, ó. Vai fazer assim, na sua mão. Como se estivesse fazendo risquinhos. Ó, secretaria. Secretaria. Secretário. Tá bom? Todo mundo entendeu até aqui? Coloquem aquele ok esperto aqui embaixo, se você entendeu. Se você não entendeu, pode falar, não entendi. Vai colocando aqui. Enquanto vocês vão colocando, eu vou recapitulando. Vamos lá? Sinal de profissão ou profissional. Profissão ou profissional. Profissão ou profissional. Sinal de professor, o P de um lado para o outro. Professor. Professor. Pedagogo. 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 Ah, mas e se for mulher? Continua sendo pedagogo. Ok? Pedagogo. Diretor, o D para baixo. Diretor. Diretor. Reitor, aquele joinha, palma para baixo, para cima. Dá aquele empurrãozinho. Reitor. Reitor. Ok? Alguns lugares também fazem reitor, como R aqui embaixo, reitor. Mas o que a gente usa mais, que eu vejo mais sendo utilizado, é o joinha, reitor. Tudo bem? Estou vendo aqui que vocês deram ok aqui. Então, vou continuar. Então, vamos lá. Qual é a função do professor, do pedagogo nem tanto, mas é mais do professor? O que você faz na escola? Quais são as atividades, as ações que você faz na escola? Pensa comigo. Primeira coisa, escolha para estudar. Sinal de estudar, palma aberta, os dedos juntinhos, as duas palmas para cima. Vem uma sobre a outra e bate. Estudar. Então, escola é para estudar. Tá bom? O professor, ele ensina. Olha o sinal de ensinar, ó. Ensina. Como se estivesse jogando uma coisa para alguém. Sabe? Jogando conhecimento. Ó. Ensina. Ensinar. E o aluno, esqueci de ensinar aluno, ó. Letra A no braço. Aluno. Aí, estudante. Continua sendo aluno. Aluno, estudante. Se o professor ensina, o aluno estudante aprende. Ó, fazendo esse movimento aqui na testa, como se estivesse capturando o conhecimento. Ó, ops, peguei. Geografia, ops, peguei. História, ops, peguei. Entendeu? Biologia, ops, peguei. Tá? Então, enquanto o professor despeja, ensina, o aluno ó, capta tudo. Aprende. Aprender. Tá bom? Além do professor ensinar a gente a aprender, na escola ela tem a função básica de ensinar a gente a escrever. Olha o sinal de escrever. Letra A mão aberta como se fosse um papel e ó, escrevendo, anotando. Sinal de escrever e anotar, tá, pessoal? Anotar, escrever. Tá? Então, aprender a escrever. Na escola eu aprendo a escrever.
Na escola, eu também aprendo a ler. Ó, o mesmo papelzinho, a mesma mão aberta, e em vez de eu fazer em A, eu vou fazer em V, como se fosse dois olhinhos. Lembra assim? Quando você lê seu livro, você não fica assim? É a mesma coisa, ó. Lembra? Então, na escola, o professor ensina. Eu aprendo a escrever, eu aprendo a ler. Já temos umas 3 frases aí, viu que legal? Então, deixa eu só confirmar aqui se tem mais alguma palavra. Ah, atividade. O professor ensina, mas passa atividade. Sinal de atividade, A na mão e abre. Abre. A e abre. Faz esse leve movimento. Atividade. 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 Ok? Pessoal, isso aqui é atividade de dever de casa, de exercício. Não é uma atividade de ação, por exemplo, atividade nuclear, atividade de célula, atividade... Desculpa, todos os meus exemplos são em relação à biologia. Mas, enfim, essa aqui é atividade de papel, de você pegar, fazer... Seja no computador também, mas aquela atividade que o professor passa, de dever de casa. Ok? Vamos então recapitular o que nós fazemos na escola. Nós estudamos. Nós também aprendemos. O professor, ele ensina. E o que ele ensina? Ele ensina a escrever. Ele ensina a ler. E ele também passa a atividade. Tá bom? Todo mundo entendeu até aqui? Me deem aquele ok direitinho, que a gente vai passar para a última parte da nossa live. Eu falei que hoje ia ser mais rápido, né? Que a outra, a gente demorou muito, 50 minutos, até eu sair daqui esgotada. Falei, não, hoje tem que ser rápido. Tá? Todo mundo entendeu então? Sim, ok, beleza. Então vamos continuar. A última parte da live vai ser a parte de matérias. Essa é a parte mais voltada para a escola propriamente dita. Então, olha, o sinal de matérias que eu digo disciplina, tá? Não é matéria aí de química, não. Matéria, tudo é formado de matéria, não. Matéria em relação à disciplina. Então, as disciplinas que você tem na escola. Você vai fazer 2 garrinhas, ó, faz as suas garrinhas assim. Sabe como quando a criança ela quer copiar urso? Ou então um leão, ela faz assim? Mesma coisa, faz essa garrinha, ó. Não precisa fazer a cara de leão não, tá? Só fazer a garrinha. Faz a garrinha, você vai virar uma mão sobre o dorso da outra, ó. Matéria. Ou disciplina, tá? Disciplina, matéria. Tá? Isso aqui a gente tem na faculdade, tanto na faculdade quanto na escola, quanto na pós. Sempre tem disciplinas. Tá bom? Sinal de matéria ou de disciplinas. Ok? Então, eu peguei algumas disciplinas básicas, tá? Do ciclo básico, para poder passar para vocês. Não peguei todas para não ficar muito cansativo. E também não ia pegar todas as disciplinas de todas as profissões que não é o foco, tá? Então vamos lá, as matérias. Quais são as matérias que eles têm na escola? Ó, matemática. Tem um outro sinal de matemática. Tem outro sinal de matemática, mas esse aqui é o mais utilizado. Matemática. É o M, você fazendo esse movimento. Para cima e para baixo. Matemática. Português. Você vai fazer um C um pouquinho mais aberto. Para baixo. Português. Então, ó, matemática, português. Então, na escola, eu aprendo matemática, eu aprendo português, eu aprendo ciências, né? Ó, ciência, ó, o C balançando para trás, para frente. Ciência. Enquanto matemática é para cima e para baixo, ciência é para trás e para frente. Ciências. Eu também aprendo história. Ó o sinal de história. A mão em V. E ó, você vai fazer esse sinal. História. Eu aprendo história. Eu também aprendo geografia. Olha o sinal. Geografia. G. E vai fazer esse movimento também. Geografia. Tá?
Quem está no ensino médio aprende química e biologia, ó, sinal de química. As duas vão no hang loose e ó, como se estivesse despejando, sabe? Diz que você é um cientista. Aquele cientista que está no laboratório, e aí tem um Erlenmeyer aqui, e você pega uma substância e joga. E joga. E joga. Esse é o sinal de química. Química. Gente, Erlenmeyer, pra quem não sabe, é uma vidraria que você tem no laboratório. Aquilo que você sempre vê na TV e você não sabe o nome. Aquele vidro se chama Erlenmeyer. Ok? Momento cultura aqui. Tá? Então vamos lá. Ó, química. Vai jogando. Química. Esse é o sinal de química, tá? Química. E biologia. O B dando tchauzinho também. Biologia. Ok? Tem mais algum aqui que eu separei? Matemática, português, ciência, biologia, química e história. Não, isso aí mesmo que eu separei. Vocês têm alguma dúvida? Enquanto vocês têm dúvida, eu vou recapitulando. Coloquem aqui se vocês querem saber mais algum sinal, se faltou mais alguma coisa. Não dá, gente, para trazer também tudo aquilo que tem na escola. É um pouco. Eu trouxe aqui mais as suas dúvidas, por favor. Enquanto isso, eu vou recapitulando. Ó, matéria, matemática. Então, na escola, o professor ensinou matemática. Renata, sinal de educação física e artes. Boa. Educação física é as mãos em S e fazendo esse movimento. Educação física. Educação física. Artes. Depende. Artes vai vir artes como desenho. Então você vai fazer o P e movimentar o médio. Artes. Ou também arte, que é o indicador levantado. E essa mão fazendo isso. Tem diferença? Não sei. Não sei se esse sinal de artes é para matéria arte e esse sinal de arte é para arte que você vê no museu. Tá? Não sei dizer a diferença. Mas eu já vi eles fazendo os dois. Isso aqui é para arte normal de escola, isso aqui é arte. Ok? Então tem esses dois sinais. A educação física é o S como se estivesse malhando. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Educação física e artes. Faltou física. Física é o F, também dando tchauzinho. Física, biologia, física e química. Tá ok? Vocês têm mais alguma dúvida? Algum sinal que vocês gostariam que eu falasse? Eu tô olhando aqui pra baixo, pessoal, que é onde aparecem os comentários de vocês, tá? Não é porque eu tô ignorando vocês não, pelo amor de Deus. Vamos lá, dúvidas. Vocês querem saber mais sinal de alguma coisa? Vamos ser interativos. Então lembrando, o professor ensina na escola matemática, mas eu só aprendo português. Tá? Mas eu também faço curso. Eu faço curso de química. Esqueci do inglês, né? Ó, curso de inglês, sinal de inglês. Ó, você vai fazer essa chavezinha aqui no queixo, movimentar de um lado pro outro. Inglês. Ok? Então, olha, eu faço curso de inglês, faço curso de química, mas lembra que a gente falou das emoções? Ó, meu sonho é a faculdade de geografia, tá? Mas eu também quero fazer pós em história. Sei lá, cada um com sua loucura, né, gente? Porque assim, eu sou da área da biologia, faço pós em biotecnologia e tenho linha em educação, então tá tudo certo. Sinal de cantina ou lanchonete. Esse eu vou ficar te devendo, Renata, porque sinceramente eu não sei se tem um sinal específico. Local de comida. Tá? Comida. Vamos lá comer? Um lugar de comida? Não sei. Na faculdade tem um bandejão. O sinal de bandejão é essa configuração de mãos, bandejão, como se estivesse entregando a bandeja. Ou de um lado para o outro, depende. Bandejão. Ou para dentro, bandejão. É porque ele, na verdade, ele é um sinal mais de classificador. Quando você vai no bandejão, você não tem que ficar passando a bandeja de um lado para o outro. Então, quando você quer dizer em pegar comida, você vai fazer isso. Agora, bandejão. Pegou a bandeja, bandejão. Ok? Agora que a gente não vai ficar devendo e grava o sinal e põe lá no Instagram pra você, tá bom?
Bom, pessoal, essa foi a nossa live de hoje. Foi bem rapidinha, né? Tivemos aqui 20 minutos, quase 30 de live. Na próxima eu prometo que vai ser bem mais curtinho, mas eu vou trazer mais novidades para vocês. Fiquem atentos porque essa semana vai sair um vídeo, gente. Eu até me emociono, tá? Desculpa que eu cheguei a emocionar. Gente, sábado eu vou postar um vídeo aqui que foi uma surda que me ajudou a fazer esse vídeo. O vídeo se chama 10 coisas que todo ouvinte precisa saber. Cara, não, esse vídeo todo ouvinte tem que ver. Todo ouvinte tem que ver. Tá? Então, ó, já manda aqui, pega aqui, ó, o link do canal que tem aqui em cima, já manda pro máximo de pessoas que você conhece. Fala, gente, sábado vai sair um vídeo que, assim, esse vídeo todo ouvinte tem que ver. São 10 coisas que todo ouvinte precisa saber. Foi uma surda que me ajudou a fazer esse vídeo. Foi uma experiência bem legal fazer esse vídeo. Ele é um pouco longo, mas, gente, são informações que vocês nem... São informações que vocês nem pensam. Tá? Se vocês nem imaginam, né? Que eu, se não trabalhasse com isso, e não lesse muito sobre, não saberia. E mesmo conhecendo, as pessoas que conhecem, não sabem algumas coisas que estão nessa lista. Sábado, que horas? Mais ou menos umas 8 horas, 8, 9 horas a gente lança o vídeo, tá? Não vai ser ao vivo não, tá, pessoal? É um vídeo gravado, já gravei ele. A gente só tá terminando de editar, colocar legenda, aquele negócio todo. Mas vai ser um vídeo muito legal. Acho que todo ouvinte precisa ver esse vídeo. Sério, eu fiz esse vídeo focado para os ouvintes. Tá bom, gente? Foi um enorme prazer do fundo do meu coração estar aqui com vocês. Não sei quantas pessoas estão aqui, eu não consigo ver o número de pessoas. Mas eu sei que quem tá aqui tá de coração, tá porque gosta, tá porque quer saber. Isso é muito importante. Façam isso, tá? Quanto mais livros, melhor. Quanto mais livros, melhor. Quanto mais empatia e acessibilidade com os surdos, mas não só com os surdos, com todas as pessoas com alguma deficiência. Quanto mais informação, melhor. Então passem, divulguem, falem. Se quiserem, eu mando os meus vídeos para vocês postarem no status no Facebook, no Instagram. Não tem problema. Me chama no WhatsApp, no direct, no Messenger, aqui nos comentários aqui embaixo dos vídeos, ok? Bom, foi um prazer enorme. Fique com Deus. Um bom final de semana para quem eu não vou ver. Não se esqueçam, ó, me sigam lá no Instagram. Lembrem também de se inscrever aqui no canal, ativando aquele sininho maroto. E curtir esse vídeo, tá? Por favor, curtam. E compartilhem com os professores que não puderam estar hoje ou que esqueceram, pedagogos, diretores, reitores, coordenadores e até alunos que precisam saber. Afinal, é da base que a gente consegue montar a estrutura, não é mesmo? Gente, ó, grande beijo, fiquem com Deus. Um bom final de semana, Deus abençoe vocês e um bom restinho de noite. Tchau! Tchau!